Vamos lá, já acha seu lugar, já pega a sua Bíblia. Muito obrigado, Lu. Cuidado que tá meio solto. Amém. Tudo certo, produção? Tô conectado? Show de bola. Vocês são profissional mesmo, hein, velho? Ô, galera, bom dia pra vocês. Se você puder me dar 1 minuto da sua atenção. 1 minuto não, alguns minutos. Vou até botar no cronômetro aqui pra gente não passar de 2 horas. Brincadeira, tá, gente? Não sei se todo mundo conhece. Galera, para começar, eu queria me apresentar, né? Antes de tudo, já falei um tanto de coisa aqui, mas me apresentar objetivamente para vocês. Meu nome é Matheus, muito prazer. Para quem não me conhece, ó, ficou bonito, hein? Ficou bonito, hein? Passou no Photoshop. Eu sou o Matheus Ambrosio, faço parte dessa igreja, frequento esse acampamento há pelo menos uma década, e eu vou falar para vocês que eu só perdi um carnaval. Foi um erro da minha parte, mas eu perdi um carnaval e eu não me arrependo de ter vindo todos esses acampamentos ao longo dos anos. Eu já estou com meus 29 anos, com uma filha de 2 meses e 3 semanas. Clarinha não pôde vir, gente, porque Clarinha ainda não tomou as vacinas necessárias para estar nessa aglomeração aqui, né? Principalmente vocês que vêm com gripe, com essas coisas tudo que vocês trazem, né? Então, a Clarinha ainda está sendo resguardada, a Rosane está super triste de não ter vindo, mas faz parte, né? Temporadas, e eu estou muito feliz de estar aqui em mais um acampamento, então eu quero que você se encha de expectativa de fato, não porque é uma propaganda que eu quero fazer para você e dizer que o acampamento da IMC é legal. Não é isso, tá? Quem é legal é Jesus. Isso aqui que é legal, ó. Todas as vezes que isso aqui for aberto, algo pode acontecer. Algo excepcional, algo que talvez mude a sua trajetória para todo sempre, algo que inclusive vai mudar a sua família. Então, se hoje a Clara lê a Bíblia, e a Clarinha já lê a Bíblia, tá, gente? Já tá lendo a Bíblia do jeito dela lá, né? Ela tá começando já... Começando nada, né, gente? Ela não faz nada ainda, né? Às vezes ela babuceia uma coisa ou outra ali, é mais da reclamação. Mas ela... Isso aqui muda a nossa vida para sempre, as nossas famílias. Então, é uma oportunidade maravilhosa que nós temos hoje de ouvir a respeito de Deus e da sua palavra. E eu tenho uma missão muito difícil aqui hoje, nessa manhã. Eu espero ser o máximo eficiente que eu conseguir no pouco tempo que eu tenho. Mas a minha missão é apresentar para vocês o tema desse acampamento e é fazer uma conexão com toda uma jornada que nós estamos fazendo para chegar, enfim, no retorno. Isso aqui, então, é muito importante, tá? Eu falei no culto passado, gente, às vezes acha que o primeiro culto do acampamento é para a gente começando aos poucos. Nós não vamos começar aos poucos, não, tá? Se você tiver o hábito de anotar, eu te recomendo que anote, mas não fique tão preso nas anotações, porque eu não vou ser tão detalhista assim. Eu vou falar muita informação, eu vou resumir 200 anos de história, e aí você vai ter que dar seu jeito para agarrar aquilo que é essência, aquilo que é princípio, aquilo que é fundamento, o que vai ser construído ao longo desses dias, beleza? Então nós estamos aqui falando do acampamento ou retorno. E esse retorno faz alusão direta a um retorno que ocorreu de fato na história da humanidade. Esse retorno está expresso nos documentos históricos, inclusive, mas ele está expresso com mais detalhes e mais profundidade, mais significado na palavra do Senhor. Então, quando a gente está tratando aqui do acampamento Retorno, nós estamos trazendo à memória
Algo que está registrado no texto bíblico e ainda é vivo, presente e útil para você aqui hoje. O que é esse retorno? Para falar desse retorno, eu preciso contar uma história para você. Se você veio no acampamento passado, você já está sabendo tudo de cor e salteado, mas eu quero te lembrar, trazendo os highlights dessa história, tá? Então não perde também não. Como tudo começa? Tudo começa antes do exílio. Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento, situado há centenas de anos antes de Cristo vir a essa terra como homem. E o povo judeu passou por algumas histórias repetidas, mas algumas histórias que os levaram a uma grande divisão. Então, um povo que tinha uma descendência comum, baseada lá na história de Abraão e numa promessa que o Senhor tinha para aquele povo, para aquela família, ele foi constituído o povo de Deus, o povo escolhido para carregar a arca, para carregar a presença, para carregar a lei do Senhor, uma nação separada para ser como um embrião do povo de Deus nessa terra. Israel era esse povo, esse ajuntamento. Não era um Estado nacional como hoje a gente vê, que foi criado pela ONU há um tempo atrás, após uma série de históricos terríveis, mas era um povo reunido, nômade, que vai andando de terra em terra até achar um lugar em que pudesse se estabelecer. E quando isso vai acontecendo, esse povo vai se multiplicando e multiplicando. E chega no momento que eles começam a ter divisões, uma série de divisões, principalmente políticas. Eles não concordavam em ter o mesmo senhorio, o mesmo rei, por exemplo. E essas divisões tornaram esse povo fraco, politicamente fraco. A gente sabe que um reino dividido não subsiste, um reino dividido não dá conta de se proteger. Principalmente naquela época de uma mentalidade de disputa de território, de guerras sempre presentes, de saques, de escassez, enfim. A história começa toda nesse pano de fundo. Com essa divisão, foram divididos aquele povo que era um só, em um reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, depois seria chamado pela palavra de Israel, de maneira mais genérica, e o reino do sul, que seria chamado de Judá. No reino do sul, seria a continuidade, inclusive, da linhagem do próprio Cristo. O próprio Cristo veio de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Essa linhagem toda vai chegar até Cristo Jesus por meio do reino do sul, que é, nessa parte da história, os principais protagonistas da nossa história. O reino do norte, depois dessa divisão, vai ser conquistado pela Assíria. Então, algumas guerras, conquistas territoriais, o Império Assírio, sanguinário, dominou o Reino do Norte, enfim. Logo depois, Judá, depois de um tempo de aparente sucesso naquele reino, foi dominado, mas não pela Síria, por um outro império, que era o Império Babilônico. Então, nós conversamos no último acampamento sobre esse domínio babilônico sobre Judá. E aí a palavra conta que a Babilônia, ao dominar aquele povo, usou uma estratégia parcelada de domínio, vamos dizer assim. Ela começou pegando alguns dos principais jovens de Judá, a elite intelectual e espiritual daquela época, das famílias sacerdotais e tudo, inclusive entre eles Daniel, e deportou esse povo para dentro da Babilônia. Depois dessa estratégia de dominação vai ter mais algumas deportações, mais pessoas vão ser levadas à Babilônia, até que por fim ela se encerra com Jerusalém sendo de fato sitiada, os muros de Jerusalém sendo destruídos e o templo inclusive. Então é uma história em que o povo judeu é levado cativo para a Babilônia. E aí começa uma história de exílio. O que é o exílio? Essa temporada em que o povo judeu é levado para longe da sua terra e passa a conviver com dilemas culturais, com dilemas de quais deuses adorar, porque aquele povo tinha o seu Deus, aquele povo tinha seus ensinamentos, aquele povo tinha sua cultura. Dilemas sociais, inclusive, foram enfrentados durante esse período e o povo ficou 70 anos no exílio. Beleza? Sem mais delongas. O profeta Jeremias já havia previsto que eles ficariam um tempo lá, 70 anos. Esses 70 anos passaram até que Babilônia foi conquistada por um outro império que insurgia, que era os persas. Medo-persas, a Pérsia, por meio
daquele império, domina a Babilônia e tem uma tática um pouco diferente de domínio. Estou ainda na parte histórica para você, porque tem nuances que eu acho que são muito interessantes para a gente entender o contexto. Olha que interessante, que diferente, né? A Síria já chega direto, sanguinária, matando enfim, misturando povos. A Babilônia vai chegando aos pouquinhos, traz os jovens, ensina algumas coisas para os jovens, dá manjares para os jovens, seduz os jovens. Daqui a pouco, quando viu, dominou tudo. E aí chegam os persas. E aí os persas dominam a Babilônia e chegamos aqui no livro de Esdras, em que o rei Dario dá uma carta, um decreto, liberando o povo judeu para retornar. Então, beleza, nós chegamos no acampamento aqui agora. Para retornar para onde? Para retornar para sua pátria. De onde eles saíram, de Jerusalém. Beleza? Aí você pensa, gente, quantas pessoas nós temos hoje para retornar? Alguém tem um palpite? Quanta gente foi levada para a Babilônia? Alguém quer chutar? Ninguém quer chutar? Fala. Não, você não pode não. Você deve saber de cor. Fala aí. Você sabe? Uns 11 mil? 11 mil é muita gente, né, velho? Pensa aqui, gente, olha só. Eu ia trazer um mapa, mas todos os mapas que eu vi eram mentirosos. Inclusive os que o ChatGPT me deu. Então eu deixei para lá. Mas pensa aqui no mapa do mundo, tá? Tendo como centro aquela porção do Oriente Médio onde fica Israel, Palestina, tudo mais. Então, beleza, aqui é o centro. Aqui está o Egito, beleza? E aqui está o restante do Oriente Médio com Irã, Iraque, Arábia Saudita. Pensa nisso aí. Irã, Iraque, Arábia Saudita, essa região aqui mais ou menos é para onde eles foram levados. Então eles tiveram que fazer uma caminhada de retorno. Alguns, não eram 11 mil. Na primeira leva foram 50. Só na primeira leva de retorno. Surpreendente, né? Uma nação inteira levada cativa para a Babilônia. Nós chegamos então, nesse contexto histórico, até aqui, nesse retorno, que é histórico, mas que tem ensinamentos espirituais para nós. Beleza? Essa história como um todo, gente, quando a gente está falando do exílio, nós estamos falando, é narrado no livro de Daniel, é narrado também no livro de Jeremias, é narrado em 2 Crônicas. Tem vários livros para vocês lerem depois, para vocês interarem sobre o assunto. Quando a gente vai falar sobre o retorno do povo do exilado para a sua terra, nós estamos falando ali sobre o livro de Esdras, 2 Crônicas também fala, nós estamos falando sobre o livro de Neemias. Então nós estamos percorrendo vários livros da Bíblia durante esse acampamento para a gente poder extrair aquilo que Deus quer falar à sua igreja hoje, beleza? Beleza, contei uma história para vocês. O que eu quero extrair dessa história aqui rapidamente, para que vocês guardem? A Babilônia, na nossa realidade, não é apenas uma historinha do passado. Nós compreendemos que a Babilônia, o exílio vivido, é uma metáfora também para aquilo que nós vivemos hoje, sob a presença do pecado. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor permitiu que o povo fosse levado cativo à Babilônia, é por conta da sua desobediência. Eles não são vítimas, eles desobedeceram, eles foram punidos dessa forma, né? Da mesma forma, nós, quando estávamos no Éden, desobedecemos e fomos expulsos da nossa pátria inicial. Beleza? A Bíblia trata isso de maneira muito clara, fazendo essas analogias. A Babilônia, então, é a representação de um sistema corrupto com o qual convivemos. Hoje, nós sofremos os efeitos desse sistema corrupto, com a presença do pecado, com a oposição, com a dificuldade, com a perseguição. Mas uma mensagem geral que precisamos entender aqui agora é que, no fim das contas, nós não somos dessa terra. Nós vivemos no exílio, mas nós não fomos criados para o exílio. Existe uma pátria, que é a pátria celestial, da qual nós somos de lá. Nós somos de lá. Nós viemos de lá. Lá no exílio, existem dilemas em que é preciso firmar a identidade, a integridade, preservar a nossa devoção, quem é que a gente está adorando. E nós entendemos também que a realidade do exílio
ela não é permanente, ela é temporária. Então, assim como aconteceu na história do povo de Deus preso no exílio ter como retornar, para nós também existe um retorno, um caminho de volta, um novo e vivo caminho para ser trilhado de volta para a vontade de Deus, onde todas as coisas serão restabelecidas, restauradas. É sobre isso um pouco que a gente quer conversar aqui hoje. Nós entendemos, pessoal, que apesar do exílio, da presença do pecado, do desconforto que a gente vive muitas vezes, nesse mundo que não é o mundo que Deus criou, nesse mundo onde jaz o maligno, apesar disso tudo, Deus manda Jesus e prepara um novo e vivo caminho para você trilhar, para restaurar as coisas. E a partir daí, o pecado já não te escraviza mais, e a partir daí o Senhor vai restabelecendo todas as coisas, a partir daí o Senhor dá condições para restaurar todas as coisas, restaurar toda a terra. Até no fim das contas em que Ele formará uma nova Jerusalém, uma nova cidade. O retorno para a essência, no fim das contas, é a vida eterna com Ele. É o estabelecimento de reino de Deus nessa terra. Isso que é o retorno, isso significa. Então, quando a gente falar de retorno aqui, não pensa numa história vaga, não pensa não fica tão preso exatamente à realidade da história e suas nuances, mas tenta aplicar isso à sua vida. O que isso significa para você durante esses dias? O que significa de fato esse retorno? O retorno para Jerusalém é o caminho inaugurado por Cristo para a restauração de todas as coisas. Nós queremos, ao final das contas, falar aqui sobre restauração, sobre reconstrução. E nós vamos dizer aqui, ao longo desses dias, restaurar o quê? O que precisa ser restaurado? Às vezes você acha que está tudo bem, você está acostumado com o exílio, você está tranquilo, porque te ofereceram iguarias, às vezes você arrumou até um cargo relevante, um bom emprego, às vezes você já está com dinheiro, às vezes você tem uma certa fama, uma projeção social, sua vida está confortável, você ainda não entendeu muito onde você está e nem percebeu o quanto você ainda é escravizado, enfrenta oposições. Mas nós vamos falar um pouco sobre aquilo que é o projeto de Deus para a restauração da sua igreja e para a restauração do plano original. Eu quero trazer hoje alguns exemplos, rapidamente aqui, a partir da história de Esdras e a partir da história de Neemias, que são aprendizados e constatações relevantes que nós podemos levar para nós durante esses dias. Por que retornar? Por que voltar para casa? É uma pergunta que a gente pode fazer. Quero que você abra sua Bíblia. Esdras 1, versículo 1. Cadê a Rafa? Você me ajuda aqui. Configura para mim para a tela não desligar. Abrirei Esdras, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a versão NVT. Você pode acompanhar comigo falando ou acompanhar aí no seu texto, tá? Então a palavra diz assim, no texto de Esdras, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Despertou, repete comigo, despertou. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Versículo 2. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia. Segue o decreto em anexo aí. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá,
para reconstruir o templo do Senhor. O Deus de Israel que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata, ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Versículo 5, ó. Então o Senhor despertou, repete comigo, despertou. Então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro, suprimento e animais. Também lhe deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. Versículo 7. O rei Ciro tirou os utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor em Jerusalém e colocado no templo de seus próprios deuses. Então, beleza. Tá certo? Muito obrigado. Então, nós estamos começando aqui no livro de Esdras. E Esdras, que possivelmente escreveu esse livro, ele era um escriba, era um homem letrado, era um homem capaz de escrever documentos oficiais, possivelmente ele que escreveu, e ele está narrando a história em que o povo finalmente ganha a possibilidade de retornar. E aqui percebam que nós temos, nessa história, a participação do Ciro, rei persa daquela época, que emite um decreto e fala, ó, a partir de agora, vocês podem retornar para casa. E você vai ver que aqui nesse decreto tem toda uma ladainha falando que Deus deu para ele todos os reinos e tananã. Você lendo isso aqui, você acha até que o rei Ciro é um enviado de Deus e que ele converteu e enfim. E não é exatamente isso não, tá, gente? Ciro aqui, ele está usando uma técnica muito comum daquele tempo, também técnica de dominação, em que você pega um povo que está escravizado, você dá uma certa liberdade para ele, você conquista popularidade dentro desse povo e você ganha fidelidade deles ao longo do tempo. E muitas vezes, inclusive, impostos deles. Então, Ciro está liberando esse povo para retornar à sua terra e representar talvez uma parceria geográfica e talvez, vou falar geográfico, vou falar militar não, porque eu não faço ideia, mas numa rota que era muito importante. Nós estamos falando aqui da Babilônia, que está ali mais ou menos no Oriente Médio, ali naquela parte mais central, Arábia Saudita, Iraque, Irã, eu não sei mais ou menos onde que é. E dali você consegue transitar por meio desse caminho até o Egito, que é uma rota muito importante, perceba. Uma rota que não pode ficar na mão de qualquer pessoa. Então o povo judeu retornando para Jerusalém como um aliado, faria todo sentido. Então a gente não crê, os comentaristas não falam aqui que o rei Ciro ele tinha convertido a Deus e liberado o povo, porque ele queria que o povo de Deus prosperasse. Não é exatamente essa a ideia não, tá? Não vamos cair nessa. Mas aqui a Bíblia está contando a respeito desse decreto, e ele está falando um pouco sobre como esse povo voltou. Esse povo vai voltar em 3 levas também, principais, vamos pôr assim. A primeira leva acontece... Deixa eu pegar minha anotação aqui que eu esqueço o nome do cara. A primeira leva acontece por meio de Zorobabel, perfeito. Um grupo liderado por Zorobabel se junta, fala assim, agora que o rei liberou, nós vamos retornar e nós vamos levar ouro, prata, recursos, e nós vamos com o objetivo de reconstruir o altar da adoração. Jerusalém está toda destruída, o templo está destruído, e eles precisam começar por algo. Ao retornar, eles vão reocupar a região onde eles estavam e vão começar construindo novamente o altar de adoração. Então, essa primeira leva, ela vai ali em 538 a.C., sob a liderança de Zorobabel, com a missão de restaurar o altar e iniciar a reconstrução do templo. Depois, a partir do capítulo 7 de Esdras, nós temos uma segunda leva, do próprio Esdras, retornando a Jerusalém, ali com uma missão agora, inclusive, de restaurar a aliança com o povo de Deus e de ensinar a lei, de trazer ensino. Nós vamos falar sobre isso durante todo esse acampamento. Isso nós estamos falando de 20 anos depois. E mais uns 12 anos depois,
445 a.C., o retorno sob a liderança de Neemias. Vai ser narrado no livro de Neemias, e ele volta com o objetivo de reconstruir os muros de Jerusalém. Percebam aí que não foi algo rápido, não foi do dia para a noite, foi acontecendo aos poucos. Retornos em levas, com objetivos explícitos para fazer a vontade de Deus para aquele tempo. Nós cremos nisso. Eu quero trazer para vocês aqui, vamos lá para o capítulo 7 agora. 3 aspectos desse retorno. Esdras 7, de 1 a 10. Muitos anos depois, durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia um homem chamado Esdras. Ele era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Repete comigo, Arão. Essa linhagem ela é importante para nós, tá, gente? Por isso que eu estou lendo ela toda. Peraí que tá ventando o trem aqui. Filho do sumo sacerdote Arão. Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor e de Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que pediu, porque a mão do Senhor seu Deus estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reino de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto do mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do ano novo, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do seu Deus estava sobre ele. Versículo 10, acompanha comigo aí. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Nós estamos falando aqui, gente, de um personagem muito relevante que passa a surgir na história. Esse cara é Esdras. Como eu falei para vocês, ele é escriba, possivelmente incumbido dos documentos oficiais da época, talvez até com uma participação na administração do governo persa, servindo de alguma forma lá. E não apenas escriba desses documentos oficiais, mas possivelmente também dos livros de Esdras e Neemias. Possivelmente foi Esdras que escreveu tudo isso. E a Bíblia está contando aqui sobre um despertar da parte de Deus para que Esdras se levantasse e voltasse para Jerusalém. Como nós lemos lá em Esdras 1, a palavra fala: Deus despertou o coração de Ciro para registrar o decreto liberando o povo. No versículo 5, então o Senhor despertou o coração de sacerdotes, dos levitas, dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém e reconstruíssem. E depois Deus desperta, no capítulo 7, o próprio Esdras para retornar a Jerusalém. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é necessário um despertar da parte de Deus. Tudo começa com um despertar da parte de Deus para que esse retorno aconteça. Aqueles que estavam distraídos ali em seus afazeres, no exílio, acostumados com aquela escravidão, eles possivelmente ficaram naquela ali. Ficaram na mediocridade. Você pode estar numa situação dessa de comodidade hoje, acostumado com o seu pecado, acostumado com o seu dia a dia, acostumado com as suas influências, com a galera com que você convive. Mas a realidade é que eu creio que o Senhor deseja fazer um despertar nesse tempo. Tudo começa com um despertar da parte de Deus. E é a nossa oração para que Ele faça isso no nosso meio. Eu quero trazer 3 pontos que observam o exemplo de Esdras e também de Neemias, que precisam recair sobre nós. O primeiro deles, eu falei para vocês que ele era filho de Arão.
fazia parte de uma linhagem sacerdotal. É isso que significa. Quando a Bíblia traz toda essa linhagem, ele está falando sobre uma descendência. E na realidade do povo judeu, essa descendência significava um encargo, uma herança espiritual que recaía sobre toda essa descendência. Arão, sumo sacerdote, e sua descendência recebiam a atribuição de cuidar do povo de Deus, de exercer o sacerdócio. Esdras, ele inicia a sua história dentro desse contexto de herança espiritual. Quem é maior de 18 veio no acampamento da Plus, nós falamos a respeito de um legado geracional, de uma herança espiritual, de uma vocação da parte de Deus que todo crente tem de ser sacerdote sobre essa geração. Todos vocês foram gerados e chamados a fazer discípulos. Existe uma vocação. Vou colocar melhores palavras nisso. Existe uma expectativa do alto sobre a sua vida. Às vezes você não tem uma família como a família de Esdras. Às vezes você não tem uma história espiritual dentro da sua casa. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Esdras tinha uma vocação, uma expectativa do alto sobre a vida dele e que iria ser cumprida por meio desses próximos capítulos que nós vamos ler. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui hoje: existe uma expectativa do alto sobre a vida de cada um de vocês. E é por isso que Deus nos desperta. Por isso que Ele nomeia crentes, uma igreja, um acampamento, a palavra de Deus para dizer ao seu povo: acorda! Vocês estão dormindo. Acorda, vocês se acostumaram com essa vida ruim suas. Acorda! Sabe esse desconforto que você está sentindo aí, cara? Esse desconforto é porque você não foi criado para essa terra. Esse não é o seu lar. O que C.S. Lewis diria é que se existem desejos em mim que nada nessa terra consegue saciar, deve ser porque eu só fui feito para outro mundo, para outro lugar. Não lembro exatamente como que é a frase, mais ou menos isso. É por isso, se nada nessa terra consegue te saciar, cara, se você chegou aqui após uma longa história de busca, de desejos, de tentativas, em relacionamentos, em conquistas, em sonhos, e Enem, cara, é insaciável porque você não foi feito para cá, você não foi feito para essa terra. E é como se o Senhor quisesse sacudir cada um de vocês e dizer: acorda! É necessário retornar. É necessário desejar a face do Senhor e retornar para casa, o lugar do Éden. O que é o Éden? É o lugar da comunhão. É o lugar onde eu me encontro com o Senhor, eu converso com o Senhor me acessa, o Senhor muda a minha vida, o Senhor me traz companhia, o Senhor me traz saciação. É o lugar onde eu contemplo a sua face e eu aproveito, é o que o salmista diz, de delícias perpetuamente. Aproveitar. Retornar significa finalmente desejar esse relacionamento com Deus. Retornar significa despertar para a realidade de que nós não podemos nos acostumar com o pecado, com a morte que está ao nosso redor, velho. Existe uma vocação, uma expectativa do alto sobre a vida de vocês nesse acampamento. Eu quero que você guarde isso. Quando a gente lê sobre a linhagem de Esdras, a gente entende que existia uma herança e a partir dela Esdras se movia. Mas não é apenas uma vocação da parte de Deus que Esdras tinha. Não era apenas essa herança espiritual. A Bíblia conta, no capítulo 7, versículo 10, pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela, ensinar seus decretos ao povo de Israel. Para além de um desejo da parte de Deus sobre a sua vida, é necessário, para retornar, que exista uma decisão individual da sua parte. É necessário que exista um compromisso pessoal, em que o cara não apenas fica na história da família dele: ah, mas a minha família é uma família de sacerdotes, olha que legal. Vou contar para vocês aqui as grandes histórias que meu tataravô Arão viveu. Ele podia ficar só nessa, mas não. Esdras decidiu abraçar isso. A Bíblia fala sobre uma decisão. Ele decidiu: 1. Estudar a lei. 2. Obedecer a lei. E 3. Ensinar a lei. Olha só esse progresso, gente.
Beleza, existe uma expectativa do alto, mas nós temos que decidir individualmente abraçar essa expectativa. Caminhar diante do Senhor. No fim das contas, Ele nos atrai a essa decisão. Ele tem nos despertado e dito, e aí, você? E você, Isa? E você, Raquel? E você, Daniel? E você, Michel? Cadê seus compromissos pessoais? E aí, Dani? Ou a gente vai ficar contando a história dos seus pais aqui? Ou a gente vai ficar contando a história dos seus amigos e os grandiosos feitos? Existe uma decisão para retornar, para finalmente viver uma história de restauração nessa terra. Uma aliança com o Senhor. Deus, eu não conheço o Senhor tão bem ainda, talvez eu não tenha entendido isso tudo que o Mateus está falando, está muito abstrato para mim, mas eu decido em meu coração hoje ouvir da parte do Senhor. Eu vou dar ouvidos, eu vou aprender. E quando eu aprender, talvez como Esdras, eu finalmente obedeça ao Senhor. E aí talvez o Senhor te chame para ensinar e instruir o povo dele. É necessário um compromisso pessoal. O Senhor tem algo para falar com você aqui durante esse acampamento. Eu quero que você reaja a isso tudo de maneira muito pessoal. Sem pressão nenhuma da minha parte, tá, gente? Eu não quero pressionar vocês a tomar nenhuma decisão. Não quero obrigar vocês a ser crente como eu sou crente. Aí em todos os carnavais da vida para um acampamento. Não é isso, não é o ponto. Eu desejo que todos vocês vivam compromissos individuais, profundos. Que vocês se apaixonem por ele. Que vocês desejem absurdamente participar da obra de restauração de Deus sobre essa terra. Essa é a minha oração para esses dias. O meu terceiro ponto aqui vai estar lá em Esdras 9. Abre comigo lá. Nós estamos só apenas passando por vários versículos, mas depois o pessoal que vai vir após mim vai destrinchar isso de maneira mais profunda, com mais calma. Eu falei para você sobre um despertar do Senhor. Falei sobre você sobre uma expectativa, uma vocação. Eu falei para você sobre uma decisão pessoal. Mas além do alto, além de você, existe algo que está acontecendo no coletivo. Nem MC Jovem hoje. Existe algo que está acontecendo na Igreja de Cristo hoje no Brasil. Existe algo que está acontecendo no Brasil, de fato. O coletivo afeta a gente, não afeta? As situações que a gente vive no dia a dia, as coisas que a gente vê, as histórias que a gente escuta, às vezes assustam a gente, geram em nós alguma coisa dentro de nós. O coletivo ele é muito importante. A Igreja de Cristo foi firmada no coletivo, não é? Na comunidade. Esdras capítulo 9, versículo 1. Agora Esdras já foi para Jerusalém, tá, gente? Nós estamos pulando um pouquinho. Spoiler. Depois que essas coisas foram feitas, os líderes judeus vieram e disseram: olha só, muitos israelitas e até mesmo alguns sacerdotes e levitas não se mantiveram separados dos outros povos que habitam nesta terra. Adotaram práticas detestáveis dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel se casaram com as mulheres desses povos e transformavam como esposas para seus filhos. A descendência santa se contaminou por meio desses casamentos mistos. E, pior ainda, os líderes e os oficiais foram os primeiros a cometer essa infidelidade. Olha só. O Senhor tinha dado uma mensagem muito clara para o povo. Olha, vocês vão retornar, mas eu não quero que vocês se misturem. Eu quero que vocês guardem integridade em todos os aspectos, inclusive familiar. Eu não quero que vocês se casem e façam alianças com pessoas de outras religiões para que não se perca a fé que a gente quer instituir e aquilo que a gente quer restaurar aqui.
E a primeira coisa que eles fizeram, inclusive os líderes, foi isso. E no versículo 3, Esdras falando: quando ouvi isso, rasguei minha túnica e meu manto, arranquei cabelos da cabeça e da barba e me sentei, absolutamente pasmo. Então, todos que tremiam diante das palavras do Deus de Israel vieram e sentaram-se comigo por causa dessa infidelidade cometida pelos exilados que haviam regressado. E fiquei ali atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício, levantei-me de onde havia sentado em lamentação, com roupas rasgadas, caí de joelhos, ergui as mãos ao Senhor, meu Deus, e orei. Estou chegando no finalmente, galera. O que esse texto aqui está contando para nós? Está contando a respeito de uma situação difícil que estava sendo vivida coletivamente em Israel. O povo retornou, mas o povo se prostituiu. O povo negociou a sua fé. O povo desobedeceu mais uma vez a Deus. A mesma desobediência que levou eles ao cativeiro estava sendo repetida. Esdras chega nessa situação e a Bíblia fala sobre uma indignação da parte dele. A Bíblia fala que ele rasgou a sua túnica, que ele ficou pasmo. A Bíblia fala sobre um lamento, sobre um clamor que ele fez por aquele povo ao se deparar com aquela situação. O que eu quero trazer para vocês aqui, presta atenção aqui. Existe um homem de Deus que reagiu à realidade coletiva que está sendo vivida. Eu estou falando aqui de Esdras, mas quando a gente for ler Neemias, a realidade é exatamente a mesma. Lá em Neemias ainda estava servindo o rei como copeiro e ele ouve falar das dificuldades e humilhações que o povo vivia. Falando que o muro de Jerusalém foi derrubado. E a Bíblia conta a respeito da tristeza que Neemias teve ao ouvir aquela mensagem. Nós estamos falando de dois homens que se depararam com uma realidade coletiva de tristeza, de humilhação, de pecado. E esses homens reagiram de alguma forma. Tem gente, atualmente, às vezes eu, às vezes você, nós estamos muitas vezes acostumados com coisas terríveis acontecendo ao nosso redor e parece que está tudo de boa. Está tudo tranquilo. Às vezes a gente está acostumado com a vida que a gente leva. A gente vê o pecado, a gente vê a corrupção, a gente vê a iniquidade e a gente está de boa. O Senhor, e eu creio que por meio desse acampamento, por meio dessa história, o Senhor quer despertar em nós reações santas à realidade que a gente vive. Você precisa reagir. E aqui, eu trouxe de maneira explícita para vocês, não é qualquer reação. É uma reação que gera um inconformismo, uma indignação pelo pecado, mas é uma reação que gera também compaixão. Porque se tiver só indignação, você vai ser aquele que atira pedras. Mas se tiver compaixão, você vai ser aquele que serve. Quando a Bíblia fala aqui sobre Esdras, ela está falando, olha só, Esdras, esse povo se prostituiu. E aí, em vez de falar que Esdras pegou esses camaradas e matou a todos eles, Esdras se ajoelha, Esdras ora, e a Bíblia vai contar que ele pede perdão a Deus por nossos pecados. Ele não ora a Deus pedindo para matar aqueles que pecaram, ele ora pedindo a Deus perdão por nossos pecados. Esdras se encaixa naquele contexto coletivo e com compaixão, entrando na realidade daquele corpo, daquele povo, ele pede para que Deus mude o coletivo. Você entende a diferença disso? Às vezes retornar, às vezes voltar, às vezes buscar a restauração de todas as coisas. Gente, é muito precioso isso que eu estou falando. Às vezes, querer restaurar todas as coisas, o desejo de retornar, o desejo de ver Deus fazendo na nossa igreja, no nosso meio, parte de uma indignação. Existe essa indignação dentro de você? Quando você olha para a realidade do seu povo, do Brasil, existe algo dentro de você que está queimando, falando assim, Deus,
O que eu estou vivendo é triste. Existe? Pensa aí na sua mente, eu quero que você responda dentro de você aí. Quando você pensa para a realidade da sua família, existe algum inconformismo da sua parte? Não podia ser assim, cara. A história podia ser outra. Deus tem outro plano para minha família, para minha casa. Existe uma indignação dentro de você? Quando você olha para a realidade da sua igreja, IMC, ou um pouquinho juventude, existe algo que está errado no nosso meio? Existe algo dentro de nós, no nosso coletivo, que produz indignação em você? Na IMC, na igreja brasileira, na igreja mundial, existe algo que desperta em você indignação? Nós precisamos ouvir do exemplo deles. Nós precisamos nos indignar, gente. Porque o serviço de Esdras desperta disso. Ele se move com base nesse inconformismo. Essa indignação que você tem vai ser usada pelo Senhor para a restauração de todas as coisas. Para a restauração da sua igreja, para a formação de uma nova noiva. Sem mácula, sem ruga, pura, preparada para o noivo, para viver uma vida eterna na Nova Jerusalém. Essa indignação quer ser usada pelo Senhor. Mas não basta ser indignado não, tá? Porque tem muito crente de internet aí que só quer se indignar. Mas não se inclui. É sempre o outro. É sempre culpa do povo judeu. Nunca sua. É o povo da Babilônia, é o povo do carnaval. É os crentes do Descende herege. É os crentes do Aue, do coletivo Candeeiro Macumbeiro. Não é assim que a internet está hoje em dia? E aí você escolhe um lado, você pinça algumas realidades e julga elas com vigor, com força, com rigorosidade, com rigor, perdão. E para outras você está de outro lado, então você passa um pano, né? O Senhor tem nos chamado para nos encaixarmos nessa realidade como corpo e amarmos e servirmos e ensinarmos a lei e jejuarmos e orarmos e rasgar as vestes e entristecer e clamar a Deus para que mude a nossa casa e clamar a Deus para que mude a nossa igreja, clamar a Deus para que mude o nosso país. Vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Estou trazendo alguns aspectos do retorno que eu quero que vocês guardem. O mesmo que foi visto em Esdras, depois foi visto em Neemias, uma reação a uma realidade triste que os levou a fazer parte do plano de Deus para restaurar todas as coisas. Eu estou encerrando aqui. Por que retornar? É a pergunta. Por que o retorno? Por que eu tenho que ouvir essas palavras? Por que faz algum sentido isso para mim? Primeira coisa, nós precisamos retornar porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. A palavra fala em Hebreus 11. Enfim, eu não vou ler não, porque se eu for ler isso aqui eu vou ter que entrar. Nós não somos daqui. Algo em nós clama por uma pátria celestial, por um retorno à cidade santa. Por que retornar? Porque nós desejamos viver a restauração de todas as coisas. E nós cremos em um Deus que apresentou um caminho para isso acontecer. Por que retornar? Porque nós recebemos do alto uma vocação. Nós recebemos do alto e nós sabemos que existe uma expectativa sobre nós. Por que retornar? Porque firmamos com o Senhor uma decisão pessoal. Assim como Esdras, eu decidi. Por que retornar? Porque em nós há uma indignação e uma compaixão que nos faz querer participar da obra de restauração de Deus nessa terra. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria orar junto com você. Eu queria que você fechasse seu olho aí.
Mantém focado aqui, gente. Mantém focado aqui. Nós estamos encerrando. Eu quero que você faça uma oração ao Senhor hoje. Fecha esse olho aí. Quero que você inicie esse acampamento do jeito certo. Focado. Nós viemos aqui para isso. Eu quero que você ore ao Senhor para que o Senhor revele a você o que Ele quer falar durante esse tempo. Deus, qual que é a sua expectativa sobre mim durante esse tempo? Qual é a sua expectativa? O que o Senhor está querendo dizer? O que o Senhor quer comunicar ao seu povo por meio desses textos? O que o Senhor quer falar comigo durante esse acampamento? Gente, eu creio que Deus quer falar com você. Eu creio que Deus quer comunicar algo. Eu creio que Deus quer ativar você para uma realidade que você está distraído ainda. Eu creio que Deus quer despertar uma geração que se incomoda com o exílio e que busca a restauração de todas as coisas, a reconstrução de todas as coisas, edificar uma igreja para o Senhor. Eu quero que você ore também sobre uma decisão pessoal. A decisão pessoal de se abrir para o Senhor. A decisão pessoal de se abrir para esse acampamento aqui durante esses dias. Não é meu primeiro acampamento, gente. Eu sei que às vezes a gente vem para o acampamento com uma mentalidade... vamos ver o que acontece, né? Vou curtir, não vou dar muito interesse para as pregações. Às vezes a gente vem com uma mentalidade medíocre para o acampamento também. Eu quero que você se abra para o que o Senhor tem para falar aqui. Você tome a decisão de abrir seus ouvidos, a decisão de não endurecer o seu coração. Quero que você tome a decisão, às vezes se for necessário, de acordar mais cedo, para descer na base da oração e do jejum, não é? Nós vamos ver isso. Se for necessário, você vai dormir mais cedo, porque você quer estar no culto de manhã vivo, firme, atento, descansado. Isso tudo, gente, são decisões diárias que você pode tomar que vão fazer diferença para o acampamento, vão fazer diferença para a sua vida. Deus, obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor é um Deus bom, um Deus que nos dá o privilégio de conhecer a Tua palavra, a história do Teu povo e a Sua vontade a ser estabelecida sobre nós, sobre a nossa geração, sobre nós todos, Pai. Nós queremos orar, Pai, pedindo ao Senhor para que faça o que quiser fazer durante esse acampamento, Deus. Eu oro para que o Senhor nos desperte a sua igreja, desperte a cada um de nós em todos os detalhes que o Senhor deseja, Pai, naquilo que temos adormecido, naquilo que temos nos acostumado, nas questões em que precisamos nos atentar agora para viver a vontade de Deus de fato. Eu oro, Deus, para que o Senhor revele a nós de maneira íntima, de maneira especial, Pai, a expectativa do alto sobre cada um de nós, a nossa vocação expressa na palavra. Eu oro para que o Senhor nos conduza a dias de renovação, de convicção, decisões pessoais. Deus, nós oramos para que nesse acampamento cada um aqui tenha a oportunidade de se comprometer com o Senhor mais, de intensificar a aliança, de renovar votos, Pai. Eu oro para que em nome de Jesus o Senhor também produza em nós uma santa indignação que nos leve a nos inscrevermos como aqueles que vão servir a sua igreja e que vão participar do plano do Senhor de restaurar todas as coisas. Pai, nós damos liberdade ao Senhor para que faça o que quiser. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém.